Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre equações da geometria analítica, tá? E para começar essa conversa a gente vai falar da equação fundamental da reta, tá? Que é a primeira equação que a gente tem da reta aí, beleza galera? E para que serve uma equação, tá? Principalmente na reta aqui, que é o nosso caso, o objetivo da equação é o seguinte: você conseguir atrelar abscissas, tá, a ordenadas de uma reta. Por exemplo, se o x é tanto, o y vai ser tanto para um ponto de uma reta, né? Tipo, tem uma reta para a coordenada x igual a 5, eu sei pela equação que a coordenada y naquele ponto vai ser 8, por exemplo, tá bom? E para a gente obter a equação de uma reta, basta que a gente conheça o coeficiente angular dessa reta ou a inclinação dela, tá? E um ponto, pelo menos, ok? Se você conhecer dois pontos da reta, você também consegue construir essa equação, mas basta que você conheça o coeficiente angular e um ponto, beleza, galera? E como é que vai funcionar isso aqui, tá? Então, vamos supor que aqui a gente tem o plano cartesiano, tá? Então, vamos fazer um esboço dele aqui, ok? A gente tem aqui o eixo das abscissas, aqui a gente tem o eixo das ordenadas, tá? E vocês sabem que se eu conheço o coeficiente angular de uma reta, eu conheço a inclinação dela, eu poderia ter infinitas retas aqui, ó, com o mesmo coeficiente angular paralelas, tá? Então imagine que essa família de retas aqui, ó, todas elas formam o mesmo ângulo aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, depois eu apago, tá? Então, todas elas iam ter o mesmo ângulo aqui ó, com o eixo x, todas elas teriam o mesmo coeficiente angular, beleza? Então, se eu conheço um coeficiente angular de uma reta, não é suficiente para descrever essa reta aí, tá? Porque eu teria uma infinidade de retas com esse mesmo coeficiente angular, ok? Da mesma forma, se eu obtenho um ponto, né, dessa reta, se eu tenho só um ponto da reta, vamos supor esse ponto aqui, tá? Eu posso ter infinitas retas passando por esse ponto, tá, galera? Então, eu poderia ter uma reta aqui, poderia ter uma reta aqui, poderia ter uma reta aqui. Então, se eu tenho só um coeficiente angular ou tenho só um ponto de uma reta, eu não consigo descrever essa reta na sua totalidade, tá? Porque eu posso ter infinitas retas que passam por esse ponto, tá? E infinitas retas que têm o mesmo coeficiente angular, tudo bem? Só que, se eu dou o coeficiente angular e dou um ponto da reta, existe uma única reta, tá? Que vai passar por esse ponto e ter esse mesmo coeficiente angular, né? Veja que aqui você tem a família de infinitas retas com o mesmo coeficiente angular, apenas uma delas passa por aquele ponto ali, tá? Então, para a gente descrever a equação de uma reta, tá? Basta que nós conheçamos dessa reta o seu coeficiente angular e um ponto dela, tá? Ou se eu tiver conhecimento de dois pontos, né? Vocês sabem que dois pontos descrevem uma única reta, né? Existe uma única reta que passa por dois pontos distintos, tá? Então, se eu souber os dois pontos, eu também consigo determinar a equação da reta, por quê? Com esses dois pontos, nós vimos na aula anterior que a gente consegue descrever, calcular o coeficiente angular, tá? Então, eu uso os dois pontos para calcular o coeficiente angular e uso um deles para montar a minha equação, tudo bem? Então, ficamos entendidos aqui, tá? Que existe uma única reta que passa por um ponto conhecido, tá? Vamos chamar de ponto P, certo? E que tem um certo coeficiente angular aqui, tá? Vamos chamar, ou uma inclinação, tá? Vamos chamar de alfa essa inclinaçãozinha ali, tá? Então, que forma esse ângulo alfa com o eixo x e passa por esse ponto, só tem uma reta, tá? E como é que a gente vai fazer para obter essa equação aí, tá? A gente vai fazer o seguinte, tá, galera?
nós vamos lembrar como é que a gente calculou o coeficiente angular da reta na aula passada, né? Como é que a gente fez? A gente disse que o coeficiente angular, né, a gente tinha ele pegando uma variação das coordenadas y, né? Então era, por exemplo, um YA menos um YB, né? Dividido por um x desse ponto A menos o x do ponto B. Isso se eu conhecia dois pontos, tá, galera? Nesse caso aqui, a gente vai dizer o seguinte, olha, eu não conheço dois pontos, tá? Eu só conheço um ponto. Então, um desses x e um desses y, eles vão ficar genéricos, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, esse y aqui, ó, a gente vai deixar ele em aberto, tá? E esse cara aqui, a gente vai dizer que ele é o y do ponto P, tá? Esse x aqui, a gente vai deixar ele como sendo uma variável, tá? E esse x aqui, a gente vai dizer que é o x do ponto P, certo? E aí, o que a gente está tendo? A gente está tendo uma generalização, ó. Se eu conheço esse coeficiente angular, tá? Esse aqui vai ser igual a um y qualquer, menos o y desse ponto conhecido, dividido por um x qualquer, menos o x do ponto conhecido, tá, galerinha? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, tudo isso aqui eu vou passar para o outro lado multiplicando, tá? E eu vou ter o seguinte, que x menos o x de um ponto conhecido, perdão, aqui faltou uma multiplicação, né? Esse x menos o x do ponto conhecido vezes o nosso coeficiente angular é igual a um y qualquer menos o y do meu ponto conhecido. Certo, galerinha? E aí a gente pode dar uma organizadinha, tá? Isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, só trocar de lado, né? Y menos o y do meu ponto conhecido igual a x menos o x do meu ponto conhecido, que multiplica o meu coeficiente angular. Beleza, galera? Isso aqui por si só já é a equação fundamental da nossa reta, tá? Mas ela é apresentada nos livros de uma forma um pouquinho mais elegante, tá? Nos livros é comum a gente encontrar lá escrito da seguinte forma, né? Então, assim, que é a mesma coisa, só um pouquinho mais organizada. Então, ficaria assim, y menos a coordenada y do ponto conhecido, tá? Igual a o coeficiente angular n, tá? Que multiplica o x, esse aqui é um x qualquer, menos a coordenada x do nosso ponto conhecido, tá? E essa aqui é a nossa equação fundamental da nossa reta aí, tá, galera? É assim que é representada a equação fundamental da reta, ok? Então, qual é o objetivo? É a gente colocar coordenadas de y em função de coordenadas de x, né? Notem que esse cara aqui sempre vai ser conhecido, esse cara seria conhecido, então eu vou ter esse x como sendo uma variável, né? E esse y aqui vai depender desse cara ali. Beleza, galerinha? Então, vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, só para a gente colocar em prática isso que a gente acabou de fazer, tá? Então, suponham aqui que a gente quiser saber qual a equação fundamental da reta que passa pelo ponto P de coordenadas, sei lá, 2 e 4, tá? E
tem coeficiente angular m igual a 3, por exemplo. Certo, galera? Então, como é que a gente faria para descrever essa equação fundamental dessa reta aí? Simples, né? A gente sabe que a forma geral é y menos o y do ponto conhecido, tá? Que é igual ao coeficiente angular que multiplica um x menos um x de um ponto conhecido, tá? E aí é só substituir, tá? No caso a gente vai ter assim, y, tá? Menos, qual é a coordenada y do ponto conhecido? O meu ponto conhecido é o P, a coordenada y dele é 4, então vai ficar y menos 4, igual o meu coeficiente angular, que é 3, que multiplica esse x, ele vai ficar como variável mesmo, né? Menos o x do nosso ponto conhecido, que é, no caso, 2. E pronto, tá, galera? Essa aqui é a equação da nossa retinha aí, tá? Da nossa reta que tem coeficiente angular igual a 3 e que passa pelo ponto de coordenadas 2 e 4. Beleza, galerinha? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!